Bom dia meus irmãos, bom dia minhas irmãs. Que a paz do Senhor, que a alegria do Senhor esteja presente em sua vida. Estamos aqui no desafio de alimentar a igreja, ou edificar a igreja através das mensagens, uma vez que, por força de um decreto do governo municipal, nós estamos impedidos de nos reunir. Então nós temos aqui agora o desafio de manter a igreja conectada, edificada, através dos meios digitais, através dos contatos via telefônica e de outros meios. Mas nós vamos continuar firme, continuar nosso caminho. Então agora eu vou gravar, enquanto estiver nessa condição, nessa situação, uma mensagem na quarta, outra para o domingo. Assim a gente vai seguir. E eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Josué, livro de Josué, o sexto livro da Bíblia, capítulo 1, um texto bem conhecido. Quero falar sobre a necessidade de sermos fortes e corajosos nesses tempos difíceis, nesses tempos desafiadores. E a palavra de Deus para Josué foi a seguinte: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometia dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Uma palavra de encorajamento para Josué no momento crucial, no momento muito importante da sua vida. Importante você entender o contexto aqui. Quem é Josué? Josué era um servo de Moisés. Servo aqui, queridos, a palavra servo é a palavra aquele que servia, como se fosse um escravo mesmo. Não necessariamente dentro do conceito de escravo no sentido do direito romano, mas dentro do sentido aqui, ele era alguém que servia, alguém que estava à disposição de Moisés. Era como se fosse aquele que carregava a mala, aquele que cuidava dos interesses diretos de Moisés. Era alguém que vivia para servir Moisés. Moisés era o grande líder. E agora Moisés é morto, Moisés morre, e Deus agora escolhe o sucessor, e o sucessor é alguém que aprendeu a servir. Alguém que serviu Moisés, alguém que foi leal, alguém que aprendeu com Moisés. E agora o grande desafio para esse homem, que era um servo, um simples servo, e agora se tornou o líder de toda uma nação, para um momento crucial que é passar o Jordão, o Rio Jordão, e levar o povo à conquista de Canaã, enfrentando as muralhas de Jericó, todos os gigantes, todos os povos que viviam ali em Canaã, desbaratando aquelas nações e agora conquistando a terra. Uma missão grandiosa, uma missão muito grande para um homem como Josué. Mas o Senhor o encoraja, e encoraja dizendo algumas coisas que são muito importantes para nós. Independentemente que você não vá conquistar nenhuma terra, nenhum reino,
mas o contexto é outro, mas a palavra de Deus para Josué é a mesma palavra de Deus para nós, nesses tempos também de desafios, nesses tempos que nós temos outros gigantes para enfrentar, nesses tempos que nós temos outras conquistas, outros desafios pela frente. Nós temos aí uma palavra de encorajamento da parte de Deus para Josué, que serve muito bem para nós. E qual é a palavra que Deus está trazendo de encorajamento? A primeira palavra que Deus está dizendo para Josué, para ele ser forte e corajoso, e várias vezes o Senhor diz isso, e ele precisa mesmo ser forte e corajoso, mas tem uma razão de ser. Onde é que está a razão da sua força e da sua coragem? E aqui é o grande segredo. Por que ele poderia ser forte e corajoso? E eu quero dizer para você que nós também, diante dos desafios da vida, diante dos grandes gigantes, das grandes muralhas, diante das conquistas que nós precisamos conquistar, precisamos ter pela frente, o que haveremos de ter pela frente, nós temos um segredo. O segredo está nessa palavra que o Senhor disse para Josué: como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aqui está o segredo da nossa força. O primeiro segredo para que Josué se tornasse o líder que ele se tornou, para que ele fosse forte como ele se tornou, fiel, leal, visionário, um grande líder, enfrentou tantos desafios, está nessa palavra, quando Deus diz: assim como eu fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Queridos, isso é fundamental. Howard Hendricks, no livro dele, Aprenda a Mentorear, quando ele trata da missão de Elias diante do rei Acabe, quando o Senhor manda ele confrontar Acabe, nós temos uma palavra tremenda de Howard Hendricks, quando ele diz que se você tem certeza de que Deus está com você, mesmo que você seja sozinho no meio de um exército, no meio de uma maioria, você é maioria. Porque você e Deus é maioria. Você e Deus é maior do que qualquer coisa nesse mundo. Se Deus é por você, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma pergunta que Deus faz para nós. Se o Senhor é por nós, se o Senhor é a nossa força, se o Senhor está conosco, se você crê verdadeiramente que Deus é real, que Deus existe, e que se você crer que de fato o Senhor é um Deus vivo, verdadeiro, que atua na história, e que Ele está presente conduzindo a história, e que Ele é soberano, e que Ele é real, se você crê nisso, isso vai fazer toda a diferença na sua caminhada. E esse é o momento que nós precisamos muito dessa verdade agora. Deus está dizendo para você, está dizendo para mim: eu serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Queridos, este é o primeiro desafio para mim, para você. Acreditar que o Senhor caminha conosco, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos segura pela mão, que o Senhor nos conduz nessa vida, que o Senhor nos conduz nessa estrada, nesses desertos, nesses rios, nessas muralhas que nós temos pela frente. E se Deus é por nós, o rio pode se abrir. E se Deus está conosco, as muralhas podem cair, como caíram as muralhas de Jericó. E se Deus está conosco, reinos poderosos podem desaparecer. E se Deus está conosco, nós enfrentaremos a deslealdade, muitas vezes, daqueles que estão próximos, como Josué enfrentou. A oposição interna. Se Deus é por nós, nós estaremos certos de que vamos seguir, dando um passo de cada vez, um dia após dia, na certeza de que depois o Senhor nos receberá na glória quando tudo aqui acabar. Mas nós precisamos muito do Senhor nesses dias. Certeza de que Ele está conosco, certeza de que Ele não nos deixa, não nos desampara. Isso é uma promessa. E o próprio Senhor Jesus também disse esta mesma coisa quando mandou os discípulos para a missão, outra missão, uma missão muito mais nobre do que esta, que era para conquistar o mundo agora, ide por todo o mundo.
pregai o Evangelho, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor Jesus também garantiu que mandaria o Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco, para nós cumprirmos esta missão. Então o nosso contexto é outro, a nossa missão é outra, o nosso campo é outro, o momento é outro, mas a promessa é a mesma. A verdade é a mesma. Eu estou contigo, eu não te deixarei nem te desampararei. Eu estou contigo todos os dias. E o próprio apóstolo Paulo, crendo nessa verdade, foi por isso que ele fez a pergunta, no sentido não só de que o Senhor estaria conosco como nosso advogado para nos defender em juízo, dentro do conceito de justificação pela fé, que ele começa a falar no capítulo 5 de Romanos, mas também porque ele caminha conosco ouvindo as nossas orações. Paulo disse: ele não poupou nem o seu próprio filho. Antes, ele entregou por nós, por amor de nós. Como não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas? Por isso, queridos, nós precisamos, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de muitas notícias ruins, nesse tempo de mortes, de doenças, de crise econômica, de escassez de recursos, nesses dias tão difíceis, mais do que nunca você precisa aprender a orar, você precisa aprender a correr para os braços do seu Pai, você precisa correr para a presença de Deus e pedir socorro, pedir ajuda e pedir que Ele te fortaleça. Então o primeiro segredo de Josué, para Josué ser forte e corajoso, está aqui: eu não te deixarei, nem te desampararei. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus é um Deus fiel. E Ele cumpre as suas promessas. E Ele é fiel naquilo que Ele promete. A segunda coisa importante que Ele diz aqui, que é muito importante, é o apego à palavra. Palavra como instrumento de edificação e de fortalecimento. Ele diz: tão somente tem cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O Senhor tem promessas de sucesso. O sucesso passa por esta questão, passa por essa verdade absoluta de que Deus tem compromisso com os seus servos e que Deus nos abençoa e nos faz bem-sucedido. Mas há uma condição. Eu sei que no Antigo Testamento a condição era guardar tudo o que a lei mandava, tudo o que estava escrito na lei. Fazendo a releitura no Novo Testamento, a gente precisa reler este conceito, entendendo que no Novo Testamento nós somos muito mais bem-sucedidos ainda, porque o caminho não é guardar toda a lei, o caminho é confiar na graça, o caminho é depender da graça, o caminho é confiar nos méritos de Cristo, o caminho é crer que Jesus Cristo é suficiente, Jesus Cristo nos perdoa, Jesus Cristo nos purifica, Jesus Cristo nos justifica, Jesus Cristo é o nosso grande mestre que nos ensina o caminho da vida. Então no Novo Testamento nós somos desafiados também a obedecer, é verdade, a guardar os mandamentos, a ser bem-sucedido na nossa caminhada com o Senhor, guardando os seus mandamentos. Mas se no Antigo Testamento haveria de ter um esforço humano, pessoal, uma decisão humana e uma condição humana para isso acontecer, no Novo Testamento nós somos abençoados porque o Espírito Santo nos capacita, nos faz lembrar toda a verdade. O Espírito Santo está presente, nos guiando em toda a verdade. O Espírito Santo está fazendo a gente lembrar a verdade. E o Espírito Santo está nos ajudando a entender a verdade. O Espírito Santo está iluminando a nossa mente. O Espírito Santo está nos ajudando e até intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então é possível nós sermos fortes e corajosos, guardando a palavra, meditando na palavra, se fortalecendo na palavra, obedecendo a palavra e vivendo esta palavra.
Portanto, se você precisa de fé para acreditar que Deus está com você, você precisa também de compromisso para entender que Ele está com você através da palavra, falando ao seu coração, fortalecendo a sua mente, fortalecendo a sua fé, fortalecendo nesse momento em que você precisa muito de vida devocional, de meditação e de cuidar de não abandonar a palavra. A palavra de Deus é: eu te farei bem-sucedido. Muito parecido com o que está no Salmo 1, que você conhece muito bem. O Salmo 1 que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então Deus está dizendo para Josué: eu vou te fazer bem sucedido, mas tenha cuidado de meditar, de falar, de ler, de guardar a palavra, a lei, que no Novo Testamento a gente sabe que engloba tudo, não só a lei, mas toda a palavra, mas principalmente o Evangelho, principalmente a mensagem que Jesus Cristo trouxe para nós. Então, queridos, você precisa da palavra para ser forte, para ser corajoso. Você precisa ter sonhos, você precisa ter visão. Essa é a terceira coisa que você precisa ter. É a capacidade de enxergar além do presente, além do momento. Ele diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, do deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar, o grande mar, para o poente do sol é o vosso limite. E ele diz mais: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Moisés tinha o desafio de levar esse povo para conquistar a terra, mas eu não vou me deter aqui. Moisés cometeu deslizes e Deus não permitiu que Moisés atravessasse o rio e conquistasse a terra. Era agora a hora de Josué. Então, queridos, o Senhor está dizendo para Josué: olha, você está bem aqui nesse ponto, além do rio, mas você olhe para frente, você tenha visão e enxergue tudo o que eu já disse que ia fazer, tudo que eu já prometi a Moisés, tudo que eu disse que daria ao meu povo. E agora você vai seguir, por onde você for eu vou estar com você, e você, onde você pisar a planta do pé, eu vou dar essa terra para você. O que é que isso comunica para mim? É que nós precisamos, queridos, ter uma visão para além do hoje, para além do momento. Hoje nós podemos estar sim enfrentando muitos desempregos, muitos estão enfrentando angústias, muitos estão enfrentando o medo, a doença, o desemprego, tantas coisas difíceis nós estamos passando. É como se nós estivéssemos à margem do rio, o rio cheio, e nós temos o desafio de enfrentar esse rio cheio e atravessar esse rio. Deus está conosco para nos ajudar a atravessar esse rio. Mas Deus quer que você sonhe, que você tenha visão, que você tenha um olhar para além do hoje, para além do momento, um olhar para aquilo que Deus ainda vai te dar, um olhar para aquilo que Deus ainda vai cumprir na sua vida. As promessas de Deus, os sonhos de Deus, aquilo que Deus colocou no seu coração. Não desanime por um momento que você está passando. Você precisa ser forte, porque você vai enfrentar lutas mesmo. Por isso que Josué precisava ser forte. Deus está dizendo: não te mandei eu ser forte. Ele diz no versículo 7, tão somente ser forte e muito corajoso. Para teres cuidado de fazer, porque você vai ser bem sucedido. Deus está conosco, nós vamos ser bem sucedidos. E aqueles que porventura Deus permite, ou que Deus tem colhido para si, Deus tem um plano, Deus tem um propósito que muitas vezes nós não entendemos. Mas enquanto nós tivermos vida, enquanto nós tivermos com esse fôlego de vida, nós precisamos ter esperança. Nos cuidarmos,
ter cuidado, como ele diz, de obedecer as leis, os protocolos, obedecer o que tem que ser obedecido, as orientações médicas, obedecer aquilo que tem que ser obedecido. Naquele contexto era a lei, hoje nós temos orientações sanitárias, nós temos desafios pessoais, cuidado pessoal, tem cuidado de ti mesmo. Mas tenha sonhos, tenha esperança, tenha visão, tenha objetivos. Isso vai te ajudar a ser forte e corajoso, para você enfrentar as lutas, enfrentar os obstáculos, enfrentar a doença, enfrentar o medo, enfrentar a ansiedade, enfrentar o que tem que enfrentar. Na certeza de que você vai passar o rio, você vai enfrentar as muralhas, você vai enfrentar os gigantes que estão no caminho, mas você vai conquistar aquilo que Deus tem no seu coração, colocado no seu coração, para a honra e glória dele, para que ele seja glorificado, para que o sucesso que você tiver, a vitória que você obtiver, você possa consagrar a ele e no final você dizer, eu cheguei até aqui porque o Senhor esteve comigo. Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Ebenezer, o Senhor é comigo. O Senhor está comigo. O Senhor me trouxe até aqui. O Senhor é que me deu vitória. O Senhor é que esteve comigo. Se dedique ao Senhor, irmão. Se volte para o Senhor. Devote a sua vida ao Senhor. Não importa se você é um servo ou se você é um empresário, se você é um empregado ou se você é um empregador. Todos nós, nesse momento, estamos numa mesma condição de dependentes da graça de Deus. E nós precisamos, miseravelmente, e com toda a nossa fé, com toda a nossa humildade, nos achegarmos a Deus, pedirmos socorro, misericórdia e crer que Ele está conosco. E crer que a sua palavra nos orientará, como vai estar orientando se você está ouvindo essa palavra. E eu peço a você, passe para frente se te abençoou, curta lá no canal, divulgue para que outras pessoas sejam abençoadas, se porventura tocou no seu coração. Então Deus vai falar com você através da palavra, Deus vai te encorajar, e Deus vai te dar sonhos, Deus vai te dar ainda desejo de viver para atingir os sonhos que Ele colocou no seu coração. Que Deus te abençoe e que você seja bem-sucedido na sua caminhada, porque Deus está contigo, porque as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém, querido. E amém, minha irmã. E amém todos que escutarem e forem abençoados por essa palavra.